Obrigada. Então, hoje nós vamos estar vendo a aula 10, Mateus 19, 20, Marcos 10. Vou fazer a minha. Bem, vou perguntar mais no final, mas de vocês dois, quem leu a Sim, disciplina? eu. Eu O li, Henrique eu leu. praticamente terminei quase agora. Isso que Ah, importa. Se leu, tá bom. o É, mas Jonas é bom que fica mais leu. fresco na memória. Ah, legal. Opa, e vocês conseguiram marcar alguma dúvida? Algo que vocês encontraram, que vocês poderiam. Porque, olha, mesmo eu lendo, que eu já tinha lido outras vezes, acho que eu li umas 3 vezes ou 4 vezes as escrituras, essas escrituras. Eu encontrei pontos que ficaram na minha cabeça que eu tinha que procurar respostas. Eu procurei algumas respostas, né? E é gostoso, ficou bem gostoso, porque eu pude. Foi bom, eu pude reaprender, relembrar algumas coisas, tá? Mas vamos tomar aqui, vamos retomar aqui, né? Esse período que trata Mateus, Marcos e Lucas, que eles falam mais ou menos as mesmas coisas. São 3 apóstolos registrando algo que eles vivenciaram, tá? Nessa fase, Jesus Cristo ele inicia uma jornada rumo a Jerusalém para a Páscoa, tá? Então, na semana seguinte a essa época, eles iriam comemorar a Páscoa. E, além disso, seria a Páscoa também do próprio Salvador Jesus Cristo, onde ele seria sacrificado. E nós já falamos algumas vezes que em vários momentos ele deu essa informação para os apóstolos. Ele conversou com os apóstolos sobre isso que iria acontecer com eles. E durante a leitura que nós fizemos, ficou claro que ainda os apóstolos não estavam entendendo. Eles não estavam percebendo que Jesus Cristo dessa vez seria o Cordeiro. Ele é que cumpriria a lei. Mas ele continuava então todo o seu trabalho de pregar, de curar as pessoas e de preparar os apóstolos para ficarem juntos edificando a sua igreja para eles ficarem à frente, tá? E o que me falta ainda é uma frase marcante que nós encontramos numa das histórias. Qual é a história narrada na escritura que tem essa frase? O que me falta ainda? Jovem rico. Oh, muito bom, Jonathan, exatamente. No Jovem Rico, e nós vamos comentar sobre ela. Vamos ver a próxima imagem? Hum, eu achei bem legal essa imagem, né? Do templo atrás e um casal, mas ficou claro que está tratando para a gente do casamento, certo? Sim. Sim. Então, nós Inclusive, vamos. Marcélia, acho que Lucas foi o único que não falou sobre casamento, né? Marcos e Mateus falam de casamento, mas Lucas não. Exatamente. Sim, e Alguns. rapidinho, desculpa te cortar também. Em compensação, o Bem Segue já começa com esse tema, né? Dos muitos temas, mais de uma parábola que a gente vê nessas escrituras, já começa falando sobre casamento. Então, eu gostei bastante disso. Exatamente. E o interessante, bem, eu li o Vem Segue-me, mas eu não me ative ao que está no Vem Segue-me, tá? Eu parti para. Se tiver algumas coisas iguais, não é cópia, tá? É só uma linha de pensamento. Vamos ver a próxima imagem. Deixa eu ver se é a escritura. É. Então, eu coloquei aqui a escritura de Mateus 3:8. Vamos ler? Quem pode ler até o 5 e outra pessoa ler até o 8? Está aqui na tela. Eu posso ler. É a Bia, tá? Eu tô usando da Geo, mas é a Bia. Fica à vontade. Tá ótimo. Até o 5, certo?
Isso. Tá. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não lestes que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse-lhe: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Quem vai ler o restante? Eu posso ler. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Obrigada. Então, vamos tentar pegar os 3 primeiros, tá? Então, os fariseus sabiam que estavam tendo um certo conflito, já sabia. Nas leis judaicas, eles sempre foram muito rígidos com respeito à importância do casamento. Então, eles trouxeram à tona ali com Jesus algo que estava realmente acontecendo, um grande número de divórcios. E a lei, nós vamos ver mais para frente, que quando ela era pura, ela não permitia que acontecesse o divórcio, devido à sua pureza, devido à grandeza dos mandamentos, tá? E aí, até os 5, olha o que nós vemos, né? Quando ele pergunta, repudiar a mulher por qualquer motivo, tá? É lícito ao homem a sua mulher por qualquer motivo, tá? Repudia, então não era por conta só do adultério, mas era por conta de motivos mais fúteis que estava acontecendo o divórcio. E no 4, primeiro o Senhor faz uma colocação. Ele coloca que Deus criou homem e mulher. Está incompleto todo esse conteúdo, mas dá para nós entendermos que ele está dizendo que o homem e a mulher foram criados com um propósito. E qual é esse propósito? Qual é o propósito de ter um homem e uma mulher? Ele usa ainda o termo macho e fêmea. Qual o propósito disso? Acredito que é um para um ajudar o ao outro, né? Para que os dois possam se fortalecer e juntos ser exaltados, né? Sim, e também para que eles possam fazer mais filhos do Pai Celestial na Terra. Exatamente, muito bem, exatamente. Senão, ele criaria só homens. Ou, como ele diz, só machos, ou só fêmeas. E não teria esse problema. Tá? E aí ele continua. Ele deixa claro que é para deixará o homem pai e mãe. E a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão os dois um, como vocês mesmos falaram. Não só um em propósito, em objetivo do que de ter seus filhos, de se ajudarem, como vocês mesmos falaram, tá? Mas podemos dizer um fisicamente também. Porque é esse o propósito, é dentro dos laços do matrimônio que o casal pode se unir intimamente, tá? E aí continua, ele diz, né, que se tornarão uma só carne. Aí eles fazem a pergunta, mas então por que Moisés manda dar carta de divórcio? E ele usa o termo devido à dureza de vosso coração. O que acontecia naquela época, quando Moisés autorizou, tá?
eles estavam quebrando muitas leis básicas. Eles se tornaram pessoas, na época de Moisés, muito duras de coração. Eles cometiam muitos erros. Tanto é que as leis eram bem mais rígidas. Lembra? As leis mosaicas sempre foram muito rígidas, porque eles eram muito duros de coração. Tá? Então, o que nós temos? Vamos descer para o próximo quadro. Tem uma citação, deixa eu ver se está aqui. Tá. Antes da gente pedir para alguém para ler, todos nós tomamos decisões, todos os dias. Tentem cada um de vocês se lembrar de uma decisão que vocês tenham tomado hoje. Só uma. Pode ser uma decisão simples, mas que vocês tiveram que tomar. Conseguiram? Sim. Sim. Lembrar da decisão mais importante? A do dia? Não, a minha não foi mais importante, não. A minha foi levantar. Foi se levantar. Ó, foi uma decisão, que você podia ter ficado na cama. Mas com certeza, com esse frio, com esse tempo ruim, Então, entre nossas decisões, muitas delas são muito importantes. Para alguns, até mesmo se levantar pode fazer a diferença. Para uma pessoa, por exemplo, que não está bem emocionalmente, que está triste, está muito chateado ou entrando em depressão, por exemplo. O fato dela tomar a decisão de se levantar, não vou ficar na cama, é uma reação. Ela está lutando contra qualquer sentimento que a mantém presa ali, que está impossibilitando ela de reagir. Tá? Então, muitas decisões fazem parte de nossa vida. Tá? Então, o Elder Spence W. King, ele fala alguma coisa sobre nossas decisões, nossas atitudes. Quem pode ler para a gente? eu posso ler. Por O fato favor. mais importante que determinará o que serão amanhã, sua atividade, suas atitudes e seu destino final é a decisão que tomarem naquela noite enluarada, quando pedirem a alguém que seja sua companheira ou companheiro para o resto da vida. Essa é a decisão mais importante de toda a sua vida. Vocês concordam com o presidente Kimball? Sim. Sim, Sem dúvida. concordo. Alguém tem algum argumento? Por que essa é a decisão mais importante? No momento ali, eu acredito que seja quando você toma a decisão de alguém ser sua esposa ou você ser marido de alguém, ali você está, como se fala, modificando a possível decisão futura dela, né? Ou seja, ela praticamente é sua esposa e você é o esposo dela e as suas decisões futuras vão ser tomadas juntos, né? Daqui para frente, não é mais um. Muito bom. O que mais? Então, agora vocês são os dois um só, em propósito, em objetivos. Alguém falou em filhos, Olha a né? voz da experiência aí, do Jonathan. A voz da experiência, isso. E agora, e os filhos? Quando duas pessoas se casam, optam por se casarem, por ficarem juntas através do casamento, tenho certeza que elas vão pensar nos filhos. Quantos terão? Como será a educação desses filhos? Mas e o mundo? Como que o mundo vê o casamento? O mundo dá importância para o casamento? Atualmente não, inclusive saíram os dados Na aí, verdade, é motivo de tempos atrás, chacota, aí. né? É. Saíram os dados, Henrique? Não, de que as pessoas estão ficando menos tempo casadas, ou estão se casando menos, tipo, um tempo, sabe? Que elas estão se casando bem menos, né?
Sim, que e ficam juntas menos tempo também, a média. Antigamente vocês viam, né? A gente vê cada um de 70 anos, elas né? estão ficando pouco tempo juntas, é isso? Isso. Interessante, tá? O mundo prega, para que casar? E ele vai além, para que ter filhos? Para quê? Vamos curtir a vida. Lá na frente, se acharmos que é preciso, que é necessário. Eu não sei se vocês sabem que alguns países, como o Japão e a França, têm passado por. Agora eu não sei como está, porque eles estavam trabalhando de uma forma diferente com o povo, com os povos de lá, mas no Japão, os prédios, eles são feitos como se fosse um quadrado, como se ficasse um quadrado no meio deles, para que tivesse quadra, jardim. Então, é como se os prédios fossem construídos em torno de um quadrado, vamos dizer assim. E os japoneses mais idosos, que são em grande quantidade, eles estavam reclamando devido ao barulho das crianças brincando naqueles parques que ficam em frente aos prédios. Porque o número de pessoas idosas é muito grande. E na França, eles estavam tendo muitos problemas, porque eles não têm jovens para trabalhar, jovens para perpetuar a família. É tão comum eles terem só um filho, que quando esse filho morre, a família acaba ali. Porque não tem mais. Tá? Eu sei que outros países passam por isso, mas olha, tem outros países que não têm funcionários, não tem pessoas para trabalhar, jovens para trabalhar em determinadas áreas, porque não tem jovens no país. Esse número de pessoas mais jovens é muito pequeno. E se nós analisarmos, não são só. Tem o número de relacionamentos fora do casamento, como vocês falaram, né, como o Henrique comentou, que eles não só ficam pouco tempo juntos, como eles não têm filhos. Porque filhos atrapalham, na visão do mundo, o desenvolvimento econômico deles. Tá? Vamos ver a próxima imagem. Prestem bem atenção nessa imagem. Tá? Agora nós vamos ler o que o presidente Bruce R. McConkie fala sobre o casamento. Na próxima. Quem pode ler para a gente? Pode ser uma garota agora, pode ler para nós. Deixa eu ver quem está aí. Eu posso. Oi, a Júlia depois, tá, Júlia? Então, primeiro a Letícia, depois a Júlia. Vamos lá. O casamento celestial ou eterno é o portão da exaltação. Para cumprir a plena medida de sua criação e alcançar a vida eterna, o homem precisa entrar nessa ordem do matrimônio e guardar todos os convênios e obrigações que a acompanham. Se um casal for selado dessa maneira, os dois se tornam marido e mulher nesta vida e continuam nesse mesmo relacionamento no mundo vindouro. Obrigada. Esse é um resumo de Doutrina e Convênios 131, de 1 a 4, e do 132. Então, algumas partes o presidente Bruce R. McConkie colocou aqui. Ele está definindo para nós o que é um casamento celestial ou eterno. E ele está dizendo, é o portão da exaltação. Não há outro caminho. Não há. Então, o momento em que vocês, rapazes, forem, e moças também, mas eu chamei os rapazes primeiro porque vocês vão no luar, se ajoelharem ou não sei, entregar lá o anel, a aliança para sua amada, para sua escolhida,
né? Depois de ter namorado, acredito eu, um tempo com ela, e vão saber que é ela, e pelos sinais que vocês, garotas, vão dar para esse rapaz a que vocês também o amam, tá? Então, esta decisão é a decisão do primeiro passo para o portão da exaltação. Primeiro passo. Ainda tem muitos passos. O portão está no templo. Por isso que nós temos o templo com Jesus Cristo. E dentro desses laços do matrimônio, como já foi dito, o que foi dito? Companheirismo, filhos. Tentem lembrar dos pais de vocês, ou da mãe. É fácil para eles? Tem sido fácil para eles criar vocês? Cuidar de vocês? Foi fácil? O que vocês acham? Acho que não. Tenho certeza que não. Eu sei que Também alguns acho que pais, não. eu sei que alguns têm pai e mãe, mas eu sei que outros não têm pai e mãe, tem só a mãe, por exemplo, ou porque morreu, ou porque divorciou-se, ou tem só o pai. Então, isso tudo mostra que não foi fácil, tá? E que não é fácil, mas é uma decisão íntegra. Vamos ver a próxima citação. Júlia, você pode ler para nós? Posso sim. Diz assim, então. O divórcio não faz parte do plano do Evangelho, independentemente do tipo de casamento envolvido. Mas, como na prática os homens nem sempre vivem em harmonia com os padrões do Evangelho, o Senhor permite o divórcio por determinados motivos, dependendo da estabilidade espiritual das pessoas envolvidas. Se vivêssemos sob condições mais perfeitas, o divórcio seria permitido, a não ser em caso de pecado sexual. Atualmente, o divórcio é permitido de acordo com as leis civis e as pessoas divorciadas têm a permissão da igreja para casarem-se novamente sem a mácula da imoralidade, que teriam se vivêssemos em um sistema mais elevado. Obrigada. Para mim, isso está claro, mas podemos ressaltar algumas coisas. O que vocês acham? Lembra que eu falei que Moisés permitia que houvesse, nós vimos na escritura que Moisés permitia que houvesse alguns divórcios, porque eles eram orgulhosos. Aqui está explicando. Qual era o orgulho? Olha, o Senhor permitiu o divórcio por determinados motivos, dependendo da estabilidade espiritual das pessoas envolvidas. Tá? E ele também coloca mais em cima, na prática, os homens nem sempre vivem em harmonia com os padrões do Evangelho. Quando fala os homens, não é os homens, é homens e mulheres. Então, isso faz com que não haja estabilidade dentro de um casamento. Gente, só eu, por enquanto, e o Jonas está a caminho, que podemos dizer que somos casados, né? Tem mais alguém casado aqui no grupo? Eu? Ah, Henrique, engraçadinho. Só se você já encontrou sua amada e não falou pra gente. Vou ficar Tá a calado. caminho, falar para ela. Ó, tá a caminho. Tá a caminho, Henrique, a sua amada? Você vai... Não, se eu falar, eu choro. Vamos Ah, o seguir. Marco. Opa. Marco, sua esposa é membro? É sim, gente boa demais, inclusive. Muito mais legal que eu. É. Então, é fácil. Está sendo fácil? Eu posso dizer que não é fácil. Tá? O que você acha, Jonas? Está sendo fácil? Essa vida aí que vocês estão se preparando para o bebê e para o casamento? Olha, não é fácil, mas porém, quando você tem uma mentalidade mais evoluída, né? Um sentimento mais apurado pela outra pessoa e pela circunstância,
ele se torna mais prazeroso e bem mais gostoso, né? Do que sofrido, né? Como fala. Com E certeza. E você, Mar? puxando um pouco para o gancho das coisas que você falou, eu acredito que é uma questão mais de convivência, né, do que questão do pecado, né, que Moisés ele concedeu a carta, né, de divórcio, mas pela dureza, né, da convivência que os homens tinham com suas mulheres, né? Eles eram duros de coração, orgulho, não perdoavam e às vezes não serviam também para elas, né? Era só elas que serviam eles, né? E E é bem como, difícil. como é, né, o divórcio só era permitido mediante Ao quebra da lei, pecado, né? né, mediante a traição, tá? Isso. Quer dizer, envolvia o pecado sexual. Hoje, as leis civis permitem que qualquer situação aconteça um divórcio. E a igreja, ela respeita isso, tá? Respeita as leis civis. Mas, se nós começarmos a viver um sistema mais elevado, nós sabemos que o milênio está aí, que Jesus Cristo está realmente voltando. E o que nós estamos fazendo para viver com ele? O que nós estamos dispostos a fazer? Que tipo de leis eu estou disposta a viver dentro desse sistema mais elevado? Tá? Hoje, ó, se vivêssemos sobre condições mais perfeitas, o divórcio não seria permitido, a não ser no caso de pecado sexual. Por isso que aquela escritura, ele fala tantas vezes, né? Que não era aceito o divórcio, porque hoje nós vivemos não leis tão elevadas, tá? Então, é importante nós avaliarmos sobre isso. Então, rapazes e moças, o que vocês desejam para vocês? Nós que já somos casados, precisamos elevar o nível de nossos casamentos, de nossos relacionamentos. E vocês que estão decidindo, vocês precisam realmente fazer uma escolha à altura de uma época em que Jesus Cristo vai reinar aqui na Terra e vocês, e nós estaremos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação sobre isso? Não? Tá bom. Nós precisamos tomar muito cuidado para não julgarmos, né? As pessoas pelas dificuldades. Primeiro, porque nós não conhecemos as dificuldades delas, tá? Essa é a primeira coisa, tá? E sabemos que cada um de nós temos que colocar em prática. Para algumas pessoas, às vezes, isso é mais difícil. Então, nós realmente não sabemos o que está acontecendo quando nós encontramos pessoas que vivem essas dificuldades. Então, não devemos fazer julgamentos, tá? Mas como que nós podemos colocar em prática isso em nossas vidas? Vou explicar melhor, como que nós podemos colocar em prática viver um sistema mais elevado em nossas vidas? Nossa, pergunta da alma, hein? Rapaz, essa pergunta aí Então, nossa. Muito bom, inclusive, a pergunta, mas assim, é não muito sei, boa, mas não agora sei eu como quero encontrar ver palavras desenrolar. para responder. Muito boa. Então, cada um tem 8 alunos, cada um vai dar um exemplo de como nós podemos colocar em prática, né? Não precisa ser uma grande coisa, uma coisa pequena, para nós nos prepararmos para viver esse sistema mais elevado em que Jesus Cristo estará conosco, que quando ele chegar, ele vai viver no sistema mais elevado.
Então, o que que nós Posso poderíamos... começar? Eu acho que um ponto muito importante é sempre estar estudando, sempre estar atento, lendo as palavras dos profetas atuais. Porque afinal, se eles estão falando, é porque o Senhor pede para que eles passem essas verdades para nós. Então, já não é por acaso que temos, e temos esse privilégio de ter. Então, eu acho que a partir do momento que nós lemos, nós estudamos, nós colocamos em prática, porque é algo que vai ser essencial para nós. E muito provavelmente pode ser para isso. Muito obrigada. A Júlia postou alguma coisa aí, só que colocou e já sumiu. Bem rápido. Quem Ah, pode sim, ler? quem quiser, quem tiver sem áudio aí e quiser escrever, pode ficar à vontade que a gente lê. Foi a Jéssica. Jéssica escreveu: buscando a direção de Deus para vivermos de acordo com seus ensinamentos. Ótimo. Que mais? Um outro exemplo de uma... Bom, eu vou puxar os mandamentos, né? Vivendo os mandamentos, como lá o povo de Nef, né? Quando eles viviam, guardavam os mandamentos de uma forma diligente, eles eram muito abençoados e o povo prosperava, né? Tipo, não tinha nenhum tipo de corrupção no meio deles. Obrigada. Que mais? Eu acho que quando a gente busca frequentar o templo, talvez semanalmente, mas com frequência, né? Porque lá é a casa do Senhor, então é onde a gente pode fortalecer o nosso convívio, onde a gente pode aprender e receber revelação. Então, ir ao templo frequentemente eu acho muito importante. Logo a Obrigada. Júlia, eu vejo ela direto no tempo. Isso é legal. Certo? Não, se vocês não falassem, eu ia ter que falar. Viver com dignidade para poder frequentar o templo. Que mais? Entra na parte de você ser um portador de uma recomendação, né? Válida para o templo, né? Então, é muito importante isso. Vamos, os demais aí que estão quietinhos, vamos parar um pouquinho. O profeta entra online e dá uma notícia. Jesus Cristo está na Terra. Ele está chamando. Lembra da história das noivas? Das noivas sábias e das noivas loucas, né? Ou que não eram tão sábias. Se nós tivéssemos que largar tudo agora, tudo, para irmos nos encontrar com Ele, nós conseguiríamos? Nós estaríamos à altura do que Ele está pedindo? Tá afiado, hein? Tá afiado, hein? Eu? Mas é uma pergunta, Marcos, importante, tá? Nós não eu tenho pensado não só por conta da aula, mas em muitas coisas, me fez pensar mais. Se o Senhor me chamar agora, quanta coisa eu estou deixando sem fazer, sem cumprir? E eu estou aprendendo o evangelho junto com vocês. Eu aprendo quando vejo, quando eu ouço os discursos, nas conferências. Nossa, o Pai falou tanta coisa. E tem tanta coisa que eu não estou fazendo. E eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Não adianta a gente se orar. Mas nós, no mínimo, quando nos apresentarmos perante o Senhor, Ele vê que nós estamos tentando, que nós estamos nos esforçando o máximo para fazer as coisas que Ele espera de nós. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos fazendo isso? Meninas, vocês estão procurando companheiros dignos, retos, que possam levar vocês até o templo? Rapazes, vocês estão procurando garotas dignas, retas, que possam entrar com vocês no templo? Nós casados, como nós estamos honrando nossos esposos, no meu caso, nossas esposas, nossos filhos, por mais arteiros que eles sejam? Como eu estou honrando o meu lar? O que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo
e preciso fazer. Isso é pessoal, não é para ninguém apontar o dedo para o outro, tá? Lembra, nós vamos falar do jovem rico. Ele pergunta para o Senhor o quê? O que me falta ainda? Vamos ver. Vamos aproveitar. Antes disso, o Marco levantou a mão. Então, vamos ver se está o tempinho para ele falar. Bem rápido o comentário. Quando você estava falando sobre como nós estamos honrando nossos maridos, nossas esposas, filhos, eu fiquei pensando assim, como é que a gente também, eu que não sou casado ainda pensando como eu tô honrando minha mãe, como eu tô honrando meu pai, como eu estou honrando meus sobrinhos, se eu tô sendo um exemplo, se eu não tô sendo um exemplo. E acima de todas essas coisas, como é que eu tô honrando o Salvador? Então, acho que eu honrando o meu Salvador e o Pai Celestial, acredito que automaticamente as coisas elas vão acontecendo. Porque a gente começa, nosso semblante muda, nossas atitudes mudam, nosso jeito de tratar as pessoas começa a se tornar mais próximo de como o Salvador era. Então, eu acredito que desse jeito, se a gente honra primeiramente nosso Pai Celestial, nosso Salvador, nós estamos, já demos o primeiro passo. E as outras coisas, elas vão se tornando um pouco mais simples se nós estivermos seguindo ali na risca o primeiro passo de seguir e honrar o nosso Pai Celestial. Era isso. Obrigada, Marcos. Muito obrigada, exatamente. Mas lembrem-se, cada um de nós temos que agir. Honrar ao Salvador Jesus Cristo é uma ação. A fé é uma ação. O que eu, não me responda, o que eu estou fazendo para acertar minha vida com minha companheira, legalmente, perante o Senhor, o que eu estou fazendo? O que falta? Rapazes, o que falta se vocês namoram com aquela jovem que vocês estão namorando, de ter certeza que é ela e pedir-lhe em casamento? Então a pergunta é: o que falta ainda que nós precisemos pôr os joelhos no chão e falar: Senhor, eu estou tendo essa e essa dificuldade, mas eu quero fazer aquilo certo. O Senhor me ajuda a superar essa dificuldade que eu estou passando nesse momento? Então, nós precisamos agir, tá? Mudarmos nosso temperamento, que não é fácil, se for preciso, nós precisamos agir. A nossa fé tem que nos mover à ação. Quer ver? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos... eu vou pular não. Vamos entrar direto na parte do... Pode abrir Mateus 19 e vamos ler. Acho que não está aí, viu? Dá uma olhada se a minha filha colocou para a gente. Não, ela só colocou a escritura. Vamos ler, depois a gente volta lá. Como que a gente... volta o quadro, só um pouquinho. Volta Henrique. Isso. Nós estamos falando sobre o que nós podemos fazer para demonstrar que amamos o Salvador. E aqui o Eldebrus Arrimaconte, ele coloca para a gente assim, ó: o modo perfeito de adorar é imitar o exemplo. E o exemplo de Jesus Cristo é perfeito. Tá? Quem pode ler essa escritura para nós? Terceiro Nef 27. Eu. E sabei vós que serei os juízes deste povo, de acordo com o julgamento que eu te vos darei, e será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? De verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Então, para tudo isso que nós estamos conversando, a palavra certa é obedecer, adorar,
viver o evangelho, tá? Agora vamos entrar no jovem rico, que é a próxima imagem. Alguém já abriu para a gente a escritura? Mateus 19, de 16 a 22. Quem pode começar a ler? Eu posso ler. Até quando? 16, até quando? 19, 20, 21, 22. Lê 3, 16, 17, 18. Até o 19. 20, 21 e 22, uma outra pessoa lê. Eu leio o Ok. resto. Joia. Ó, coloquem-se no lugar do jovem rico, tá? Ou vejam o que atrapalhou ele de servir, de seguir o Salvador. Preste atenção, vamos ver. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, faz. E Jesus disse-lhe, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui tá mudo. Eu acho que já acabou Não já, saiu? escritor. Saiu? Que foi? Leu 23 também. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Então, qual era a dúvida? Primeiro, o que o jovem rico queria? Ele queria herdar a vida eterna, né? Juntamente com Cristo. Tá. O que nós queremos? Cada um de nós aqui. A mesma coisa. Todos nós desejamos herdar a vida eterna, estar ao lado de Salvador Jesus Cristo, merecer, vamos colocar assim, o paraíso, os céus ao lado do Salvador. Tá? Por mais que a gente ache, não, eu não ligo para isso, ligamos sim, porque é inerente a nossa, ao que somos. Nós somos filhos de Deus. Tá? E ele fazia tudo certinho, tudo. Por que vocês acham que ele foi embora triste? Acho que ele não estava disposto a deixar as coisas, É, vamos dizer, mundanas para seguir o Salvador. eu acho que ele pensou que, embora ele estivesse cumprindo tudo, eu acho que ele pensou, não, mas eu não vou poder levar esse tesouro pro céu. E, sei lá, deve ter deixado ele triste com isso. O coração dele estava na riqueza, né? E ali, naquele momento, ele viu que não podia desfazer daquilo, né? Exato. Foi a maior fraqueza dele. Qual estava sendo a maior fraqueza dele? O apego aos bens materiais. Vocês têm ideia do que esse jovem rico perdeu? Ele saiu triste dali. Mas vocês têm ideia do que ele perdeu? A Jéssica coloca aí para nós, porque ainda que ele conhecesse, não adianta,
Alguém tem que ler. Eu Quem está com o leio. computador. Porque ainda que ele conhecesse todos os ensinamentos, ele não guardava o principal, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Exatamente. E as leis dos céus, ela é realmente como uma escada, tá? Nós vamos vivendo leis e sempre estaremos aprendendo e vivendo outras leis. O Senhor propôs para ele, naquele momento, a lei da consagração, dele para ele consagrar tudo o que ele tinha, tudo, em trabalho da obra do Senhor. E ele não conseguiu. Vamos ver o próximo quadro. Se eu não me engano, falar sobre um apóstolo está falando sobre isso. Isso. Quem pode ler, uma das garotas que possa ler o que o presidente Harold Billy fala para nós sobre esse jovem? Eu posso ler. Por favor. O jovem rico não precisava ser ensinado e arrepender-se de assassinato nem de pensamentos assassinos. Ele não precisava ser ensinado a arrepender-se de cometer adultério, roubo, mentira, engano ou deixar de honrar a mãe. Todas essas coisas ele fazia desde a juventude. O mestre, com seu apurado discernimento e a capacidade de um grande professor, diagnosticou perfeitamente o caso do jovem. Ele necessitava superar sua falha, que era o amor pelas coisas do mundo. Se quisermos alcançar a perfeição, todos teremos um dia que fazer a nós mesmos essa pergunta: o que me falta? Para podermos começar nossa escalada da estrada da perfeição. O líder eficaz é aquele que ajuda o discípulo a descobrir o que lhe falta, diagnosticar suas dificuldades básicas e depois prescrever seu remédio espiritual. Tá? Dúvidas? Comentários? Acho Sim, que em sem um dúvida. dado momento, perdão, Falar você primeiro, Bia, depois ele fala. tá bom. Acho que em um dado momento a gente se torna os líderes, né? E eu acho engraçada essa experiência, porque assim que eu saí das moças, eu fui chamada como conselheira das moças. Então eu passei de uma fase onde eu estava tentando me entender para continuar tentando me entender e ajudar outras pessoas, outras moças a se entenderem seus sentimentos, suas dificuldades, seus desafios e os seus pontos fortes, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que lidar com esse momento em que a gente vai ter que deixar um pouquinho de lado, né? Não totalmente, é claro, porque a gente precisa se esforçar para melhorar, mas deixar um pouquinho de lado a nossa dificuldade, né? E pedir a orientação do Senhor para que a gente possa discernir isso, para que a gente tenha os olhos espirituais, né? Eu peço muito para o Senhor que Ele me ajude a ver as pessoas, principalmente aquelas que Ele me pediu para liderar, né? Me chamou para liderar, para vê-los como o Senhor os vê, para que eu possa ver as necessidades que eles têm também, né? Obrigada. Quem mais? Eu ia só Quem? enfatizar só a parte ali em cima, que foi realmente muito cirúrgico, né? Que, querendo ou não, as coisas do mundo são muito mais atrativas, né? Quem quer acordar domingo de manhã e ir para a igreja, né? Em vez de ficar deitado, dormindo, descansando. E realmente, o jovem rico, ele tem um pouco em cada um de nós, né? Nessa parte. Então, é bem a pergunta, o que me falta ainda, né? Eu sei Uhum. que todos nós temos que nos autodiagnosticar cada dia, né, para ver o que a gente pode melhorar, né? E exatamente essa é a pergunta, o que falta, o que me falta. E nós devemos fazer todo dia para que a gente possa nos aproximar, né, de um padrão elevado. Uhum. Isso mesmo. Vamos ver o próximo quadro.
Tá. Pergunta. Quem pode ler essa pergunta para nós? Qual a mudança mais importante que precisamos fazer em nossa vida para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo? É exatamente isso que vocês estão falando. O que nós precisamos mudar? O que? Tá? Eu presto meu testemunho a vocês, que no momento em que vocês decidirem mudar algumas coisas, alguns empecilhos do crescimento de vocês, e vocês colocarem isso para o Pai Celestial, não quer dizer que as coisas vão se transformar, ficar mais fáceis, mas Ele vai abençoar grandemente vocês. Eu não tenho dúvidas disso. No momento que nós confiarmos nele, que vocês confiarem nele, eu presto o meu testemunho que ele vai ajudar vocês, a cada um de nós, a vencer as nossas dificuldades e nos ajudar a termos uma vida mais reta, mas a gente tem que realmente desejar isso. Então, o que eu posso mudar na minha vida para ter uma vida mais reta perante o Senhor? O que eu não estou fazendo certo? Ah, estou procurando namoradas fora da igreja, porque na igreja não tem moças. Ah, estou procurando namorados fora da igreja, porque na igreja não tem rapazes. Ah, não estou firme na igreja mesmo. Enfim, o que eu preciso mudar? Vamos detectar onde está algumas coisas que o Senhor não está feliz conosco. Vamos ter coragem de olhar para a gente e mudar isso. E enxergar primeiro onde está o problema e mudar isso. Tá? Só uma lembrança. Mateus, lembra? Ele era cobrador de impostos. Durante toda a vida dele como apóstolo. Ele foi perseguido, não só porque ele seguia Jesus Cristo, mas porque ele tinha sido cobrador de impostos. E até mesmo os membros da igreja naquela época, alguns perseguiram ele, porque lembravam do que ele fazia, de qual era o trabalho dele. E era um trabalho, era como se fosse um emprego. Só que ele foi convertido e abandonou tudo isso para seguir Jesus Cristo. Tá? Então, a nossa mudança, quem vai mais enxergar são as pessoas que estão próximas, mas especialmente Jesus Cristo, é que vai ver o quanto nós estamos mudando. E nós vamos ter os resultados também. Vamos ver a próxima imagem, por favor? Essa escritura vai falar muito sobre o que a Bia estava falando, sobre o que vocês estavam falando. Tá? Quem pode ler para nós? E alguém abre, é que Mosias é muito grande, mas vocês vão... Tudo bem, alguém abre para a gente. Mosias 2, 11 e 19. Eu posso ler essa escritura que está na tela? Por favor, Júlia. Diz assim: E então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios os dominam, e, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Tá? Então, fica a pergunta: do que se trata essa escritura? O que Jesus Cristo está ensinando para os apóstolos? Mais um pouco de humildade, né?
Está ensinando humildade. Que mais? Alguém abriu Mosias 2? Eu abri. Começa a ler para nós. Não sei se vai dar para ler tudo, mas Mas sou como vós mesmo, sujeito a toda sorte de enfermidade do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. E pode digo-vos continuar. que, como me foi permitido empregar meus dias a vosso serviço até este momento, e não tentei obter de vós nem ouro, nem prata, nem qualquer tipo de riqueza, nem permiti que fosseis confinados em calabouços, nem que escravizeis uns aos outros, nem que assassineis, nem pilhasseis, nem derrubasseis, nem cometesseis adultérios, nem permiti que cometesseis qualquer tipo de iniquidade. Mas ensinei-vos que deveis guardar os mandamentos do Senhor em todas as coisas que ele vos ordenou. Mais uma, por favor. E eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos, a fim de vos servir e para que não sejais sobrecarregados com impostos e não recais sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunha neste dia de todas estas coisas que falei. Tá, Contudo, até aí. você quer seguir até 19, relaxa. Obrigado. Quem está falando? É um rei, Mosias. Ele está dizendo que ele, como rei, o que ele fez? Ele fez com que as pessoas trabalhassem e servissem ele, porque ele era um rei? Não, Ele foi o líder que nós deveríamos sempre ter em mente e aprender a ser. Ele, alguém que liderou. Lembra o que o Salvador diz? Quem quiser ser o maior, seja o servo. No final, nós vamos ver mais uma ou duas aulas à frente, Jesus Cristo não lava os pés dos apóstolos, que não era o trabalho dele, mas ele precisava ensinar para os apóstolos que, apesar de todo o poder que eles tinham de curar, de expulsar demônios, todo o poder de trazer mortos à vida, de reviver pessoas, eles deveriam servir. E eram líderes. Vocês conseguem imaginar? Jesus Cristo, em algum momento, não foi um líder? Não, Houve em todo momento ele foi um líder nato. nato. Ele foi grosseiro com alguma pessoa? Não, não. com certeza não. O único momento que a gente sabe que ele se alterou foi por causa do templo. E ele ficou muito bravo. Mas, na realidade, ele não ofendeu as pessoas. Ele estava protegendo a casa do pai dele. Mas ele não foi tão ofensivo. Ele mandou que eles se retirassem. Porque os judeus sabiam que era uma casa sagrada também. E estavam permitindo toda aquela arruaça, todas aquelas vendas lá dentro. E eles sabiam que ali era um lugar sagrado. Então, se nós pararmos para pensar, o que é liderar? Todos nós, eventualmente, somos chamados para liderar, mas o que é liderar? Liderar nada mais é do que servir. É isso. Nós continuamente colocamos no governo pessoas que não sabem o que é liderar.
que não sabem servir. Infelizmente, nós vivemos uma época muito difícil quanto às políticas de nosso país. Tá? Mas são escolhas. Alguém quer fazer algum comentário? Se vocês puderem, terminem a leitura em casa de Mosias 11 até o 19, e vocês leiam com calma, e vocês vão ver, você vê um rei, né, dizendo para o povo que ele trabalhava com as próprias mãos, para não ser um fardo para o povo. Tá? A próxima, isso. Vamos ver o próximo quadro? Desejos. Lê para a gente. Quais são os meus desejos? Como posso mudar os meus desejos? O que podemos fazer para tornar nossos desejos mais eternos e semelhantes a Cristo? De novo, né? Ele faz a pergunta. Vamos ver o que temos após? 3 escrituras para a gente fechar a aula. Quem ainda não leu e gostaria de ler para a gente essa escritura em 2 Nef 31. Todo mundo já leu aqui? Sim. A Jéssica? Sim. Eu Eu posso posso ler. Então, a jovem lê primeiro e o rapaz lê depois, né? Primeiro as jovens, as garotas. Ah, com certeza. Só ouro. Diz Lê assim, pra gente. deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo em perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteai-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Oh, que voz linda, hein? Você viu? Vamos ver a próxima escritura? Quem vai ler? Quem é o rapaz? É eu. É o 32? É o Moroni 10, 32 e 33. Tá. Sim, vinde a Cristo, sejam aperfeiçoados nele, e negai-vos toda a iniquidade. E se vos negardes toda a iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, e se não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos, sem mácula. Nós precisamos se aproximar de Cristo. Se nós fizermos isso, nós vamos ser aperfeiçoados nele. Mas nós temos que nos aproximar, é uma ação. Ele não vai interferir nas nossas vidas. Ele não vai entrar na nossa vida e fazer mudanças se nós não queremos. Por isso que fé é uma ação. Nós temos que ir até Cristo. Uma vez eu disse para vocês, eu sei que para muitas pessoas às vezes é difícil se ajoelhar para orar, porque a pessoa não está acostumada, porque tem vergonha de outras pessoas no ambiente, não sei. Vai ao banheiro, tranca a porta, se ajoelha. Na missão eu tive a experiência de ensinar um jovem que se chamava Henrique, na Ilha do Governador. E ele era um fuzileiro naval, um soldado ainda. E ele fazia muitas perguntas, muitas perguntas. E nós sempre dizíamos para ele, Henrique, você precisa orar. E ele orava,
Às vezes ele tinha que ficar lá no meio do mato, nessas plataformas, sozinhos lá, 24 horas lá, né? Fazia parte do treinamento, e ele aproveitava para orar e ler o livro de Mórmon. E nada. E um dia ele se ajoelhou no banheiro, e eu me lembro que o banheiro da casa dele era rústico, eles eram muito simples, pessoas muito simples. E o banheiro não tinha piso, só foi passado cimento e foi gastando, aquilo ficou rústico. Ele disse que tinha tomado banho, mas estava com um grande desejo de orar e tinha muita gente na casa dele. Aí ele secou mais ou menos o banheiro e se ajoelhou. E foi ali que ele teve um testemunho. Foi ali que ele sentiu o Espírito queimando no coração dele, que a mente dele se abriu. Ele disse que chorou muito, ele demorou muito para sair do banheiro, porque ele chorava muito pelos sentimentos que ele havia sentido. Ele se tornou membro da igreja, ele se batizou, se casou, se transformou. Eu lembro que ele foi conselheiro de estaca, teve filhos, tá? Mas é uma pessoa como nós. Eu fui apenas um instrumento, eu apenas ensinei o evangelho para ele e para a família dele. Só ele se batizou. E também para ele era difícil se ajoelhar. Era difícil fazer isso dentro da casa dele. E nós? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos lidando com as nossas dificuldades? Enos também fez isso. Quem pode ler Enos para nós? Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo. Por isso instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na demonstração do Senhor. E bendito seja o nome de Deus por isso. Relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Eis que saí para caçar animais na floresta, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração, e a minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto, a minha culpa foi apagada. Ele está dando o exemplo para nós de como nós podemos encontrar, saber o que nos falta ainda. Que tipo de força está faltando em nós para a gente fazer o que é certo? Ou eu não estou enxergando? Não sei. O Senhor conhece cada um de nós, sabe de nossas dificuldades. E se nós buscá-lo, ele vai fazer como fez com Enos. Ele vai mostrar, ou ele vai perdoar, ele vai fazer o que for preciso para nos ajudar. Eu realmente sei que Jesus é o Cristo. Sei que ele vive. Eu não tenho dúvidas disso. E eu sei também que eu sou cheia de inúmeras falhas e que a cada dia eu preciso me arrepender de muitas coisas. E eu sei que se eu for sincera com ele, ele vai me ajudar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que, pelo menos, buscá-lo e acreditar que ele vai, que ele existe, que ele vive e que ele vai me ajudar. Eu presto meu testemunho a vocês, que Jesus é o Cristo e que ele nos ama, que ele os ama e está ansioso para tocar o coração de cada um de vocês. Eu compartilho com vocês essa aula com meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Se alguém